Nossa, Marta. Eu tenho toque. Tô vendo. Gente. Tá bom, tá bom? Tá. Tá bom, tá bom. Acho só que a gente tá travada, que tá vendo você Não, assim, ó. Não, daqui a pouco a gente conversa. tá tranquilo. Vocês estão bem? Tamo bem. Uhum. Tamo Tá ótimo. confortável? Tô. Tá confortável. Então tá. Então, como é que a gente começa? A gente, tipo, fala com eles e depois começa a conversar, certo? Pode ser. Então tá bom. Então vamos falar com eles primeiro. Vamos falar com eles. Isso! Então vamos. Como é que chama a porra do nosso canal? Canal! Vamos conversar? Pô, canal. Canal, né? Vamos conversar? Podia ser primeiro. vamos Canal conversar. é bom. Vamos Canal. conversar, gente. É. Canal é legal. Eu gosto mais de vamos conversar. Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos conversar. Eu gosto de vamos conversar. Mas assim, tipo, Vamos tudo conversar. junto. Vamos conversar? Vamos sem o S? Vamos? Vamos, espaço, conversar. Vamos, Com acento ou no A. vamos com o... Vamos, né? Senão fica muito caipira, né? Vamos. Vamos Vamos com- conversar. conversar com R no final? Não, com acento. Conversar. Vamos conversar. Gostei. É legal, também gosto. Gostei. Ah, Boa. gente, aqui, ó, Boa. criatividade. Nasce agora o canal Vamos Conversar. Ai, desculpa, de novo. Tudo bem. Nasceu agora então o canal Vamos conversar. E hoje... Não, tá ótimo. Eu adorei. Tragédia. Gostei. Você não gostou? Gostei. Eu gostei, achei legal. Então, tá. Então, vamos conversar, ok. Vamos conversar bom. Vamos conversar sobre o quê? Eu acho que, então, a gente estava, antes de entrar aqui para conversar, A gente tava A gente conversando. tava A gente tava Conversando. conversando já. sobre essa questão, né, youtuber e etc. E tem uma preocupação, né? As pessoas querem ser youtubers, elas querem ser famosas, elas querem ter canal, elas querem ter aquele formato de sempre, né, de formatinho youtuber de ser. E a gente tem essa preocupação, não? A gente quer ser isso? Não. Não. Nem um pouquinho? Mas aí, então, quer ser youtuber? Sim, queremos. Uhum. Estamos aqui. Né? O que é ser um youtuber? O que é um youtuber? Gravar um videozinho Ah, e pôr lá na rede social. Eu acho que o que a gente pode ter em comum com o youtuber é a voz pra falar sobre alguma coisa, né? A gente É o quer espaço, voz. você tem quer esse exatamente espaço. pra falar sobre alguma coisa. então nós somos youtubers. Porque nós estamos no YouTube e nós estamos nos youtubers. Nós estamos no YouTube. Faz um estamos designer aí fazendo- pra mim. Então nós somos youtubers, ok, somos youtubers. Então, tem alguma coisa que o youtuber faz, assim, característico que a gente tem que fazer também? Eu acho que a gente pode fazer do nosso jeito. Vai começar a gravar. Começa agora! Só que não é junto, tá, gente? Tá. Tem algum youtuber, assim, que vocês gostam, assim? Porra! Quem, Eu não por conheço exemplo? ninguém. Muro pequeno. Amor. Chuchu. Eu conheço só de pesquisar, mas eu não guardei o nome de ninguém. Nossa, então- eu tenho muitos, gente, Você- na verdade. É meu vício hoje. Ah, é? Tipo, eu não tenho TV, eu tenho TV física em casa, eu não tenho canais. E o que eu adquiro de conteúdo é YouTube. Mais do que Netflix hoje. Não, certo, mas você adquire de conteúdo de YouTube, mas não do youtuber. É isso? Do YouTuber. Só do youtuber. Não tem Porque- uma coisa picada, assim, que você pega do YouTube no geral, um documentário. Não. Eu tô muito viciada, na verdade, em alguns canais. Não é mesmo? Todo dia eu vejo um vídeo do Muro. É o Muro Pequeno. Uhum. E ele fala de racismo, homofobia e religião. Ok. E aí, tipo, meu Deus. Tem a Hell Mother, que fala sobre mães solos Certo. e feminismo. Tem a Juju, que foi, acho que a primeira, que veio. Fez, Juju, sabe? Tipo... E a Juju... A Juju é muito interessante, porque... Ela, interessante, que horrível, é muito formal isso pra ela. Mas ela é incrível. Tipo, ela pegou, colocou a câmera. A gente já se preparou demais pra Juju. Eu sinto isso, sabe? Que a Juju pegou a câmera na sala dela e Sim. falou, eu quero falar uns negocinhos aqui. E aí ela começou a falar uns negocinhos Entendi. aqui. E aí é isso. Mas é natural? Muito? Ah, então ótimo. Mas é um natural ou é um natural desenhado? Não, a Juju é natural, cara. Total? A Juju fala Desde o começo até hoje? Uma pergunta, nós somos naturais? mais ou menos. É, o que difere a gente, por exemplo? Eu estaria no chão.
Puta, É. problema seu. A gente Pode ir tinha pro falado chão, do pode ir pro vamos lá, chão. eu só não vou aparecer. Vou deixar a cadeira aí. Eu gosto do chão, sabe? Meu lugar é o chão, eu amo. Então, o chão. na verdade, assim, eu gosto do chão, mas eu dói a bunda, dói a perna, eu não gosto. Se assim. ajeita, nosso É, corpo, sabe? Não é que eu sou meio estranho pra sentar no chão, sabe? Eu gosto de cadeira. Você é fresco. Não, eu sou dolorido. Você é velho. Eu sou velho. Pra mim, Sou tanto velho. faz. Tem alguma coisa que você pega no YouTube assim? Não, me irrita um pouco. Então, Ó, eu tchau! tô gravando, gente, valeu, é isso. Pô, então você Eu vai, acho assim, tudo babaca, você vai ver nós então. no YouTube, né? Assim não. Sim. Porque o que acontece? Eu gosto, pelas minhas pesquisas, eu gosto de alguns assuntos. Aí eu começo a assistir. Só que depois de um tempo eu falo assim, tá, já entendi, tá, basta. Você tá isso vendo é os bom, canais né? errados. E eu não vou te consigo. indicar. Não, mas isso não é Eu bom? até gosto do começo. Aí eu assisto um vídeo daquele canal, 2 vídeos daquele canal, no terceiro vídeo eu falei, tá bom, Mas já não- entendi, tá, mas tchau. isso não é bom? É bom, eu acho bom. Porque você tem liberdade. É. Eu Eu acho acho que, bom. na verdade, eu acho que os vídeos de youtubers, por exemplo, eles não são para ser seguidos um a um, sabe? Eu acho que é uma coisa por interesse. Que é legal você ir atrás, eu acho, né? Não é uma coisa que... Também eu acho que tem que ser assim. Não é uma regra. Mas eu acho que é uma coisa tão gostosa, assim, você procurar um tema, colocar lá e falar assim, eu quero ver sobre esse tema. Depois eu não quero ver mais, sei lá, quero ver sobre outra coisa, quero ver outro canal. Você mesmo mencionou aí pelo menos uns 4 canais, não foi? 3, 4 canais? É que eu acho Tem que... mais, né? É Porque verdade vai isso, indo. né? Eu acho que essa liberdade é boa pra quem assiste. Só que eu acho que quem faz não quer essa liberdade. Tanto é que é importante pra quem tá fazendo que quem assista assina o canal. Pra descobrir quando entrou um novo vídeo, assistir, Sim. fidelizar aquela pessoa que tá assistindo. Então, mas por exemplo, se você fala sobre um assunto, você pega um nicho, pega uma galera. Se você fala sobre outro assunto, você pega outra galera e tem algumas pessoas que são congruentes, né? Sim. Que estão num grupo, que estão num outro grupo também. E aí você vai abrangendo mais pessoas e vai falando sim. sobre várias coisas. Eu acho que isso é legal. Sim. A questão que eu quero colocar principal, que eu acho que a gente podia falar hoje, é a seguinte. Por que as pessoas querem ser youtubers? Por exemplo, por que nós três tivemos a ideia de falar, vamos bater um papo sem cortes. Vocês viram que não tem corte, né? Não vou fazer edição, não vou tirar nada, porque eu acho que isso é uma coisa natural, aquela respirada, aquela Ele é pensada. preguiçoso. Não é. Você pode ver os meus vídeos. Tô sem brincando. Eu acho que, sei lá, a gente é a gente, né? Então, se ficar fazendo muito corte, você tá com a cabeça assim, depois tá assim, depois tá assim, fica uma coisa tão rápida, tão dinâmica, que você fala, meu Deus do céu, peraí. Né? Acho que é legal também, de vez em quando, parar e continuar, entendeu? E eu acho que também, Não é? e eu acho que também é Depende do interessante... objetivo. Hã? Depende do objetivo. É verdade. Depende do objetivo. Você quer fazer um vídeo de 5 minutos, você quer fazer um vídeo de meia hora, sabe? Sei lá. Eu Então. acho que isso também é uma coisa que a gente podia fazer, tipo, um vídeo. E se tiver 1 minuto, tiver 20, fazer 20. A gente já tá que fazendo eu acho isso, que tem- porque o cronômetro não deu Eu certo. deixei que é verdade. eu virei apagar, falei, esquece, já era. Já que a gente disser que Já quer ser foi, natural. então, aí, ó. É que eu acho Então. também que tem formas e formas de editar, né? É que eu acho que entra meio que num formato específico de youtuber, que é editar com esse corte brusco. Então, mas aí eu acho que vocês estão falando de youtubers mais famosos, assim. Tudo bem que tá, Juju, que eu citei, ela tem, sei lá, quantos mil seguidores já, tá super famosa, vai no jogo, vai em tal programa, vai um monte de empresa e tal. Mas tem a Tia Má também. A Tia Má tá no carro, sei lá, indo de um lugar pro outro, e aí ela grava na vertical e ela joga lá. Entendi. E ela é incrível, ela tava lá na Fátima Bernardes, sabe? Tipo, Certo. olha o espaço que ela ganha ainda com olha que isso, legal. tipo, foda. Falando do espaço, essa questão de querer, tipo, ter voz, né? Você Sim. tava falando aquela hora lá na escada, lá, antes de entrar. Sim. Tipo, e aí, as pessoas querem ter voz. Estamos tendo voz, todo mundo está tendo voz. Passa aí nos negocinhos. Sim, sim. YouTube é uma... YouTube? É democrático, é super democrático. É bem E o democrático. Face? Mais ou menos. E o Periscope? Eu acho que todos são democráticos. Eu acho que todos são democráticos, Tem um mas que eu vai- acho que depende do alcance de cada um. O que for mais popular vai chegar mais nas pessoas. Qual que é mais popular? Desses 3 que você citou, É. o Facebook.
é porque as pessoas falam assim, acordei. Hoje meu cachorro mordeu minha perna. Não é? Aí, tipo, a pessoa fica falando, é como se fosse um muralzão e a pessoa tá colocando... Diferente Isso é um do YouTube. problema? É aquele antigo meu diário, né? Não, mas é que eu tô falando aqui, eu acho que talvez sejam coisas diferentes. Sabe? Eu quero problematizar. Fala. Vai. Eu acho que pode ser um problema. Eu acho que pode ser um problema. Por quê? Porque eu acho que chega hoje em dia num estágio de que tem muitas opiniões que são opiniões polêmicas ao extremo, né? Tem muitas... eu acho que é importante ser democrático, é importante você dizer o que você acha, o que eu acho, só que temos que ter limites com o respeito. Aí, ok, vocês vão falar assim pra mim, mas se tem limite com o respeito, tem uma certa censura. Não acho que é censura. Não, é respeito, gosto, gente. É bom gosto. Respeito. Respeito. Bom senso. Exato. Bom Bom gosto. E aí é que tá. Porque a pessoa quando... Imagina o seguinte, você tá na minha casa. Aí eu vou falar assim, senta aqui, né? Pô, tô sendo educado. Não, porque é uma questão de bom gosto sentar, vou receber você e tal. Não é uma questão de bom... Porque quando a gente fala de bom senso, parece que é um consenso geral, social, e que você tá... Agora, o bom gosto é uma coisa assim, fala assim, eu vou arrumar, eu vou fazer com carinho, sabe? Aquela coisa de você fazer com querer, fazer com vontade, fazer com... Assim, deixar legal porque é gostoso. Não é porque é um consenso, não é porque é uma regra, não é porque é uma etiqueta. Entende? Eu acho que... Por isso que eu falei bom gosto, né? Mas eu esqueci. Não é a que você tava palavra, falando. eu acho. Eu acho que pode ser as duas, né? Tipo, é uma questão de bom Sem senso. gosto. Mas é polêmica a questão, porque quem vai delimitar isso, né? Quem vai falar assim, a sua opinião é uma opinião muito agressiva sobre tal assunto, você não deve dar. Deve dar. Sim. Mas você vai criar certas coisas, dependendo do que você disser. E eu acho que tem muita coisa na internet hoje em dia que é um pouco perturbadora. Não é, mas é que tem muita gente dodói, né? Que nem ela então, falou, essa é a questão. a Caio falou pra mim assim, acho que não é a palavra. Aí se eu fosse dodói, eu ia falar assim, eu acho que você tá aqui me contrariando. Pô, Eu tá acho- beleza, já foi. Deixa ser, vocês entenderam, Não é. entenderam? Mas não é verdade? Ótimo. Não é. Mas aí entra a o que ela pessoa- disse. Se a pessoa é dodói demais, tudo que você fala vai ferir. Sim. Então tem gente que é dodói o dia inteiro, tem tem. gente que é mimimi o dia inteiro. Tem. Eu acho que é legal aceitar a crítica, né? Acho que é legal aceitar, tipo, a divergência. Ter Mas também com aquilo que ela falou. Mas também tem que ter o bom senso, né? Do que não é toda crítica. Não dá pra Eu não gente- posso sair berrando com você, agredindo você, e aí falar, não, mas você é muito dodói também. Você se dói com tudo que eu falo. Exatamente. Também acho. Que aí também é ser megera demais, né? E tem megera. O que eu falei de bom senso é pensando, tipo, em preconceito, sabe? Uhum. Não dá pra gente virar aqui e falar, lá vou eu com os LGBTismo. Não dá pra falar assim, porque lésbica é um terror, credo, porque, sabe, porra, tem um monte de gente assistindo. E é isso que eu vejo de todos os youtubers que eu sigo, sabe? sim, É uma entendi. preocupação. De puta, cara, a Jujutsu, ela postou um vídeo outro dia falando, gente, porque cada pessoa que você transa, você fica com a energia ligada naquela pessoa há 7 anos e tal. E aí ela gerou umas bads na cabeça de umas pessoas, falaram, eu não quero tocar em ninguém. Ela falou, gente, desculpa, eu tô tirando esse vídeo porque não é essa a ideia, Tá vendo? sabe? É esse o bom Não, senso, sabe? exatamente. Isso foi o bom senso que eu tava E querendo quando eu tava dizer. falando de bom gosto, por exemplo, eu sou músico, então eu tô tocando lá e tô tocando com outro músico. Aí o cara faz umas frases musicais, umas coisas assim, uns ritmos, enfim, que é de super bom gosto, entende o que eu quero dizer? É uma coisa legal que você vê, assim. Eu acho que a pessoa quando fala também, tem gente que tem um baita bom gosto para escolher palavra, né, para ser uma pessoa legal e tal. E tem gente que tem o dom de fazer o contrário, né? De fazer a outra pessoa se sentir mal. Não tem o mínimo bom gosto para escolher palavras, para escolher a situação. Mas eu acho que quem não tem bom gosto não consegue fazer essa escolha. Eu acho que pra ela é aquilo normal, ali. né? É normal. Eu paro de falar bom gosto. Eu fico perturbada. Não, porque gosto é tipo beleza. O que é bonito e o que é feio? Ai, gente, é relativo, sabe? Tipo. Não, e aí, gosto pra mim é muito relativo. Sim, Gosto verdade. cada um tem o seu, Sim, sabe? verdade. Sim. E aí é muito. Não sei agora. Falar em sem gosto, eu verdade. como amendoim. Eu tô Tá tão comendo gostoso. amendoim. Eu quero esse aqui, tem uma cara melhor.
Pausa pro lanche. Então, aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, o Periscope, né? Ele era uma... Antes, acho que do Facebook fazer as lives, tinha o Periscope, né? E aí, tive uma experiência legal, que tinham 2 irmãos do Brooklyn, Nova York. E aí eles estavam indo comprar comida chinesa. E eles simplesmente ligaram o Periscope e lá no celular falaram, a gente está indo comprar e tal. E eu tenho um inglês super enferrujado, né? Tenho necessidade de conversar com as pessoas em inglês, mas é difícil encontrar, né? E assim, no dia a dia aqui, assim, é super difícil. E aí eu comecei a fazer umas perguntas para eles, tal, e aí conversar, exercitar isso, essa coisa, né, cultural diferente que eles têm lá. Eles pegaram o trem, aí eles entraram na fila, no lugar lá que vende a comida chinesa e tal, e ficamos conversando, e acho que só tinha eu e mais 1 ou 2 pessoas lá, nessa live deles, lá no Periscope. E aí tive uma experiência assim, sabe, uma coisa totalmente diferente, assim, eu tava, sei lá, é como se fosse uma dimensão paralela, sabe? Que, tipo, eu tava em espírito lá com os caras, eu tava me sentindo lá com os caras, entendeu? E era diferente, por exemplo, da sensação que eu tenho quando as pessoas estão fazendo live no Face, né? Que você fala, nossa, que legal, oh, esse lugar que você tá, isso aí que você tá fazendo. Não sei, parece que é um pouco diferente. O Periscope tem umas coisas diferentes, a pessoa pode se achar que foi ofendida, assim, ela pode tirar a pessoa da conversa, ela pode expulsar a pessoa da conversa e tal. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar olhando o tempo inteiro no Periscope. E aí, não sei o que aconteceu, eu vi uma imagem, assim, que era um cara deitado numa cama e tinha uma senhora do lado dele. E aí, a senhora devia estar um frio desgraçado, porque ela estava de touca, ela estava com cobertura assim, só ficava os olhinhos de fora, e ela ficava assim, né, piscando só. E o cara do lado, assim, né, deitado assim, meio gordinho assim, conversando. E eu falei, não, eu preciso ver o que está acontecendo. Depois que eu entendi que era um pastor de uma igreja, e aí toda vez que ele ia dormir, ele, acho que deve fazer isso ainda hoje, o pessoal entrava lá na live dele e ficava batendo papo, ô pastor, tá, como é que você tá, não sei o quê. E aí ele, sabe, ele ficava batendo papo antes de dormir. O papo antes de dormir dele, da mulher dele, com as pessoas da igreja lá e tal. E eu, enfim, não participo, né, do pensamento religioso do cara, tá, mas o cara é muito engraçado. E aí eu entrei e falei assim, quem é essa pessoa que dá pra ver só os olhinhos do lado, né? E aí ela deu risada e tal, ela falou, não, que aqui tá muito frio, nós estamos no sul e tal. E aí toda vez eu tinha curiosidade de entrar, toda noite, eu falava assim, vou dar uma entrada lá. Eu ia lá só pra ver o que ele tava falando. Só pra dar boa noite. Eu dava boa noite, tá, e saia fora. Sabe, uma coisa, sei lá, começou a fazer parte do meu... Eu acho que uma coisa que eu sinto falta, né, no YouTube, né? Parece que você vê a pessoa falando e dá vontade de você falar com a pessoa. Acho que isso também gera aquela expectativa do seguidor, né? De conversar com a pessoa. Por isso que quando você pega, sei lá, a Kéfera, né, por exemplo, aí lança um livro, aí faz um filme, aí as pessoas veem ela numa Bienal do livro, aí sai correndo e quer falar com ela. Conheço o Kéfera. Porque, não, eu tô dizendo assim, que é uma pessoa que você quer conhecer, porque você não teve esse contato. Talvez numa live, no Periscope, sei lá, qualquer coisa assim, você conversando com a pessoa, você quebra um pouco isso, você parece que vira um brother, É mais né? próximo. Você aproxima um pouco da pessoa, né? Então, mas mais ou menos também, porque os youtubers, tipo, tá, dessa leva aí que eu falei, os que eu sigo, eles têm uma proximidade. Eu acho que vai de quem tá gravando o vídeo, tipo, como que você reage, sabe? O canal das Bi. O canal das Bi tem uma rede, tipo, quantas pessoas já não ficaram amigas, sabe? Quantos youtubers já não ficaram amigos de youtubers? Porque não é assim, eu sou youtuber e aí tá. Não, é uma coisa em comum, cara. Do mesmo jeito que a gente é artista e aí... mas tem níveis, né? Por exemplo, tem as pessoas que são mais famosas que distanciam mais, né? Sim, mas aí é uma questão de nariz empinado. Mas até por isso que eu entrei na Sei questão. Mas como é que... Desculpa, não é, como o nariz empinado? Porque você imagina uma pessoa que tem... Eu vou falar uma merda aqui que eu não sei nem se é pertinente, assim, se é verdade. Imagina uma pessoa que tem, sei lá, milhares ou, sei lá, 1 milhão, não sei, de seguidores. Como é que ela vai entrar em contato, conversar com todo mundo? Então acaba tendo um distanciamento, às vezes não é nariz empinado. Eu acho que ela não consegue abranger, conversar com todo mundo. Agora, um canal, por exemplo, que tem, sei lá, 500 pessoas, que seja, inscritas. E aí acontece um evento qualquer.
E aí nesse evento tá todo mundo do canal lá. Todo mundo consegue... Youtubers fazem encontrinhos, Márcio. Ah, então, mas não com todo mundo, não com milhões de pessoas, né? Eles falam, gente, eu vou estar em tal lugar, tal hora. E Legal. aí as pessoas vão. Então, mas Vamos fazer um encontrinho, Ria? Não, Vamos fazer um calma. Vamos fazer um encontrinho. Encontrinho, esse é o eu vou encontrinho. gostar, eu vou gostar de A gente encontrinho. chama 500 Vai só nós pessoas. três. Tragédia. Ah, mas já tem quórum, já com 3. Já. São 3 pode comer um tagarelas, menino. então tá tudo certo. A gente vai ficar nesse encontrinho por várias horas. Então, mas eu acho que depende mesmo do nível, sabe? Depende do grau. Porque, por exemplo, essa Kéfera que você não conhece, ela acabou sendo muito famosa. Tendo muito acesso. Aí ela começou... Aí o mundo dela começou a sair só do canal dela. Aí ela começou a ser chamada para fazer filme, aí ela começou a ser chamada para fazer... E aí eu acho que o número de alcance das pessoas é muito grande. E aí você percebe que já tem um distanciamento. Então, por isso. Porque é difícil você falar com todo mundo, né? Mas... Porque vira uma pessoa famosa, Ah, mas né? aí mesmo com o vídeo, tipo, você não tá aqui falando... Você tá falando com a pessoa tá aqui, tô aqui. Tipo, a gente tá vendo, tá rolando. E aí, às vezes, você vai e fala, sabe? Desses youtubers que eu sigo... Eu conheço um, que é o Muro. E eu conheci ele agora e tipo, puta, que legal que deu pra conhecer ele, que lindo, foi ótimo. Mas a Juju não me conhece, a Jéssica Tawane do canal das Bi não me conhece, mas eu sei que elas me amam, sabe? Tipo, eu assisto, eu concordo com tudo, não é possível, tipo miga, Entendo, só você acaba, É isso. você acaba tendo uma afinidade, lógico, se sentindo próximo por causa da afinidade com as ideias, entendi. E eu não acho que se eu encontrar ela na rua, ou qualquer uma delas, que elas vão virar e falar assim, ai, sai. É um troço que eles falam, sabe? Tipo, gente, às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, adoro você, porque, nossa, aquela sua blusa é ótima. Ela fala assim, quem é você, pelo amor de Deus, né? E não é uma educação, isso não é nariz empinado, é só um, cara, calma que tem essa diferença, mas tá bom, você se apresenta, tá E também tem isso, né? Mas acho que depende muito também, né? Acho que isso varia de pessoa para pessoa. Porque a gente pode fazer um comparativo com gente que não é youtuber, mas é artista e faz televisão e faz cinema. Tem artista e faz cinema, que é muito famoso, que se você for chegar nele, ele vai conversar com você, vai ser super simpático. E tem aquele que não adianta, que você vai correr atrás e ele vai correr na frente, né? Com 50 mil segurança. Exatamente. Você lembra... Desculpa. Você lembra do Belo Indiferente que a gente fez junto? Que a gente achou... Eu achei um folder que a gente fez... Que ano foi? Nossa, um século atrás, né? Mais ou menos, vai. Uns 15, 17, 20 anos, não sei. Uns 17, eu Enfim, ele fez um monólogo e aí eu contracenei com ele. Eu era o mudo, lógico, né? Enfim, era o Belo Por Indiferente. isso que deu certo. Era o Belo Indiferente. Que absurdo. Era o Belo Indiferente, que era do Jean Cocteau. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Tinha gente que ia no camarim, quando a gente terminava a peça, que eram poucas pessoas ali que enfim, que sentiam a liberdade de ir até o camarim. E que conversavam comigo e falavam assim, eu precisava falar com você, porque eu tô com raiva de você. Porque o cara era grande filho da mãe no espetáculo. E aí a pessoa tinha a vontade de ir lá para falar para mim assim, falou, mano, que raiva que deu de você. E a pessoa nunca me viu falar. Então quando você vê uma pessoa falando bem ou mal, não sei, parece que tem uma vontade que nasce nas pessoas em geral de ir lá expor a opinião, seja que gosta ou que não gosta, né? Sim. Acontece bastante isso assim, sei lá, de repente ver... Aparece também a pessoa falar assim, pra mim não cheira nem fede, sei lá, pra mim não faz diferença se a pessoa existe ou não. Mas tem gente que fica com isso, parece que entalado na garganta. E quando vê a pessoa, fala, eu preciso falar para esse cara o que eu penso. Né? No, tanto pro bem quanto pro mal. Fala assim, não, eu preciso falar para essa pessoa que eu adoro ela, que eu gosto. Parece que tem essa necessidade, né? Porque senão parece que a gente não existe, né? Tem, mas tem. Agora eu queria colocar uma questão, que eu acho que a gente quase entrou nela, que é, até que ponto é espontâneo? Espontâneo o quê? Os youtubers. Os youtubers. Será que sempre são espontâneos ou será que no começo é espontâneo e aí depois tem um compromisso em ser daquela forma? E aí será que não perde essa espontaneidade? Não sei, por exemplo, nós colocamos copinhos aqui, aí tem 3 copinhos e tem um salgadinho, docinho, e nós estamos conversando e comendo amendoim, tá, beleza. Aí a gente vai fazer outro. Se a gente fizer outro num outro formato, será que o público não estranha? E aí fala assim, nossa, agora eles estão num parque, não sei, a gente pode fazer? Porque se por acaso a gente fizer diferente
E aí a pessoa fala assim, esse é outro vídeo, porque tem outro formato, outra imagem, outro nome, outro título, então eu vou assistir. Então acho que parece que é uma série, né? Parece que é uma coisa que vai chamando, que a pessoa quer assistir outro, porque ela viu que aquilo está no formato dela e tal. Então talvez por isso as pessoas busquem esse formato, porque falam, não, é assim, o pessoal está gostando, então eu vou fazer assim porque está dando certo. E eu acho que é uma série mesmo. Eu acho que é uma série. E eu não acho que é espontâneo, não. Não? Eu não sei. Não. Dono da verdade. A próxima vez eu vou colocar uma coisa no dono da verdade. Então, mas você acha que a gente é espontâneo, assim, quando a gente sai na rua? Que a gente é totalmente espontâneo? A gente se segura? Por exemplo, a hora que você está na rua, sei lá, aí você está falando com uma pessoa estranha, ou está falando com alguém que você não necessariamente é tão próxima de você. Você é espontâneo com a pessoa, ou você também dá uma segurada, assim? Eu acho que o fato da gente saber que tem uma câmera ali, que tem uma luz na cara, que isso vai pro mundo, isso dá uma segurada na gente. Claro, né? É um pouco de máscara, né? Mas que a gente, lógico, a gente não é totalmente a gente do jeito que a gente é, mas enfim, a gente, por exemplo, está conversando aqui um com o outro como a gente conversa naturalmente. Sim. Mas nós estamos sendo observados, né? Com várias luzes. Não é verdade? É. A gente está sendo observado, então acho que isso muda um pouco a gente. E deixou de ser espontâneo? Não. Mas não é totalmente assim. Não é totalmente espontâneo, Márcio, porque senão eu estaria no chão, largada, fumando um cigarro. Nós já falamos pra você que você pode Mas sentar no ele chão. ia ser, pra ele Dá não ia ser, porque ele ia estar tudo dor. Ele pode sentar no banquinho e eu no chão. Eu não sei o que acontece Deixa comigo. meu chão. Eu fico estranho, sabe? Quando você parece que não encaixa no chão. Nossa, eu descobri que eu amo o chão. Eu gosto bastante Nossa, também. tipo, domingo na Paulista, o quê? Domingo eu vou na Paulista pra sentar em algum chão daquela Paulista, sabe? Eu tenho uns amigos que tocam na Paulista. E aí, tá, beleza, eu pulo no show deles e fico lá. Mas quando eu tô cansada, eu vou, ok, sento no chão e fico, assim, sentada no chão. E as pessoas ficam, né? Ué, mas ela nem tá fedida. Com cara de que não tomou banho há vários dias. E aí ela tá no chão, sabe? Eu contei pra minha mãe, ela ficou chocada. Ela não gostou. Eu sento no chão. Mas eu sento no chão, porque... Mas hoje em dia é mais normal, né? Eu acho que não é normal assim, tipo, na rua até. Você olha e você vê as pessoas normais sentadas no chão e tal. Acho que há muito tempo atrás não era, ninguém sentava no chão. Quando eu era moleque, Não tem falando lógica assim, a apropriação 12 anos, 13 anos assim, a gente ficava na rua, perto das nossas casas, né? Tipo, vizinhança assim e tal. A gente ficava até, tipo, 1, 2 horas da manhã sentado no chão, na calçada, conversando. Isso que eu ia falar, na época do colégio. Puta, saía da escola, Sentava ia no pra chão. ruinha do lado e sentava no chão. Ah, mas eu acho que é diferente. É diferente você ver, por exemplo, adolescentes que você percebe justamente que teve esse trajeto. Ah, escola, colégio, tal, eles estão conversando ali e tal. Do que você vê, de repente, adultos sentados na rua, uma hora, e você vai falar, não, tem alguma coisa errada. Ah, mas sabe por que quê? esse povo tá sentado aí? Porque adolescente não é totalmente engessado. Ainda ele tem um Exatamente. pouco do natural, sabe? Exatamente. E aí, tipo, adultos. E é a Agora prática eu não da... posso, porque eu cresci. Agora tem que ser bem comportado. É. Exatamente. Não pega bem. Não pega bem. É, O que com vão certeza. falar de mim se eu sentar no chão, sabe? É. Tanto que, cara, é normal, assim, esse lance de eu estar na Paulista, lá no chão. No começo desse ano eu vivia na Paulista, né? Tipo, vendo o show dos meninos. E aí, eu lembro que eu fui almoçar um dia, eu tava na empresa antiga, e aí o dono do restaurante virou meu amigo, né? De tanto que eu ia lá, ele falou assim, ai, Caio, uma moça disse que te viu na Paulista, que você tava lá pulando, não sei o que, você... Aí eu... Aí eu fiquei tipo, ué, mas ela estranhou porque ela me veio aqui Entendi. com uma roupa um Tinha pouco mais formato. social. Sim, Isso que lá, mesmo assim, lá eu sou meio louca, né? Tipo, como eu ia lá todo dia, então eu já era super, entra na cozinha, sai da cozinha, Entendi. não sei o quê. Mas, tipo, Você tem essa estranho, preocupação como sabe? ator? De ser mal visto por fazer ter algum comportamento social? Não. Pois é. Tem um problema com músicos. Deixa-me lhe falar. Ah, é? Tem. É o Ah, seguinte, eu não sabia dessa. o problema é o seguinte. O cara é um músico, certo? Ele tem uma guitarra de, sei lá, 5 mil reais, um amplificador, um não sei o que, não sei o que lá. E aí, começa a moda de tocar na Paulista. E aí o pessoal vai para tocar na Paulista.
E antigamente, vou falar um tempo bom atrás, quem tocava na rua era um semi-mendigo, certo? Sim. Era um cara que estava tocando lá o violãozinho e tal, não sei o que, e nem era comum aqui no Brasil, mas fora do país. Tanto é que teve gente que ganhava vida assim, tocando em trem, enfim, e foi para fora do país e chegou a ser preso fora, na Europa principalmente, porque chegou lá com violão, começou a tocar em praça pública, e o cara pegou, algemou o cara e levou o cara para ele, tinha que pagar uma fiança para sair da prisão. Porque tem uma licença, né? Você tem que ir lá, você tem que pagar uma taxa para o lugar, para a cidade, para poder ser um músico de rua, porque é uma profissão. Uhum. E hoje em dia está muito legal, porque isso está todo mundo indo, né, para a Paulista, porque virou uma coisa cult, né? Você ser um músico, tocar na rua, e aí você pega um ponto de luz, ou então você leva uma bateria, leva alguma coisa carregável assim, mas tem um preconceito. Porque às vezes o cara fala assim, eu não vou tocar na rua porque, sei lá, porque depois vão me ver tocando na rua, vão achar que eu toco por moedinhas, sim, entendeu? Sim, então tem um negócio assim. Eu já fui para Paulista, já toquei, os meus amigos também, a gente sempre faz intervenção cultural na rua. Enfim, aqui mesmo, onde a gente está aqui, que é no miolo do Tatuapé, a rua principal, que é a Tuiuti, a gente já fez intervenção assim de colocar instrumentos na calçada e ficar tocando. Porque é uma coisa legal, uma coisa gostosa e tal. Mas sempre o fato de estar ligado com algum trabalho, ou com uma escola, ou com uma banda, ou com uma ação cultural, parece que isso dá um calço, entendeu? Uhum. Parece que isso deixa a coisa menos vulnerável. E tem muito músico que fala, não, eu não toco na rua, imagina eu tocar na rua. Aí chega a polícia, vai me levar, ou vai... Sabe? É verdade. Eu acho que depende também da rua, né? Acho que como você falou, hoje em dia a Paulista virou cult. Então hoje em dia eu acho que já não é nem tão chato assim, você vê o cara tocando na Paulista. Agora, se você vê o cara tocando perto da Praça da República, vai falar, nossa, o cara tava lá, vai comentar comigo, nossa, eu vi não sei quem, que a gente vê tocando sempre banda nos bares, ele tava lá na rua, na esquina tocando, como se fosse algo negativo. Eu acho que pro ator pode ter sim. Eu tava pensando enquanto você tava falando, acho que pro ator pode ter sim. Porque eu tava na cabeça com a Paulista. É que a Paulista hoje em dia realmente é cult. Vários artistas vão lá para fazer várias coisas. Porque já tem um público, né? É um número muito grande de pessoas, então já tem um público vendo o seu trabalho. Certo. Agora, eu fico imaginando, eu como ator, se não for um teatro de rua mesmo, eu ir para qualquer rua desconhecida onde não passa muita gente e começa a fazer um trabalho, é esquisito. É estranho. As porque não tem falar, não é contextual, né? Quem é esse cara, né? Esse cara deve estar matando cachorro a grito, né? Fica uma coisa estranha, né, no ar. Mas na verdade é super bonito, né? Vamos nossa, comentar disso agora. Com certeza. Que você tem um trabalho lindo, você leva esse trabalho pra rua. Você mostra que, tipo, esse trabalho, ele pode ser pra todo mundo. Ele pode, Sabia que eu tenho vontade, de vez em quando, de falar assim, tipo, eu tô sozinho e falo assim, puta, eu tenho uma vontade de, sei lá, ir pra rua e ficar tocando, porque parece que é uma coisa, é a sua voz pro mundo, né? É você pro mundo. Você fala assim, gente, tô aqui, oi, ó que legal, quero dividir isso com vocês. Né? Não só isso, você já parou pra pensar do lado oposto? Que uma pessoa pode estar passando, ela pode estar numa merda de dia, e aí ela passa e escuta aquele som e ela fala, caraca, que bonito. Tipo, os meninos da banda, de novo, tipo... Cara, quando eu passei lá, a primeira vez que eu vi eles era um domingo. Mas aí eu não tinha conversado com eles, e aí um dia eu voltando ao trabalho, e aí meu caminho era Paulista, né? Tipo, trabalho, casa. Aí eu voltando, e eu tava numa merda de dia. Eu peguei ônibus aquele dia, sabe? Eu não fui andando. Eu escutei eles tocando. Eu, o quê? Desci do ônibus, assim. Foi um ponto, desci e fiquei dançando. E eles, eu falei, mano, obrigada, sabe? Vocês, meu Deus, meu dia. Salvaram meu dia. E também tem aquela questão que a gente não pode esquecer, que as pessoas não têm acesso, né? Tem muita gente que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à arte. Tem gente que nunca foi no teatro, tem gente que nunca assistiu um show, não pôde pagar, não conhece aqueles que são de graça, não tem acesso à programação. E aí tromba no meio da rua com uma coisa que acha incrível. E aí conhece, a oportunidade da pessoa de conhecer. Então, quando você fala não tem acesso, significa também que a pessoa não, culturalmente não tem aquele costume, porque isso não é comum da vida dela. Exatamente. Então ela ela não sabe o caminho de ligação entre ela e esse canal de informação. Né? Por exemplo, tem gente que não sabe que tem um teatro no MASP, que é embaixo, no subterrâneo. Então quando eu toquei lá no MASP uma vez com os harmônicos,
Aí a gente... ó, nós tocamos lá no Teatro do MASP. Teatro do MASP? Tem um teatro no MASP? Tem. Tipo, ninguém sabe, né? E tanto quando a gente estava se apresentando lá, tinham pouquíssimas pessoas lá que sabiam, né? Que na hora do almoço, porque é de graça, sabe aquela coisa? Então a pessoa tem que saber como chegar lá. E aí a gente fazendo isso, a gente interrompe, né? O processo normal e fala assim, oi, peraí. Ó, então isso aqui que você não sabia que existe. Isso existe. Tá aqui na sua frente agora, né? Exatamente. Além do... O que eu gosto muito das bandas que vão pra Paulista é você não se planejou para aquilo. Aquilo estava no seu caminho e você consegue absorver aquilo, sabe? Uhum. Tipo, é muito legal isso. Você não se planeja, você só vai. Domingo na Paulista. Todo domingo eu vou pra Paulista, porque ela fica aberta, é a coisa mais linda. E aí, eu não sei o que eu vou ver lá, mas, puta, já vi tanta banda incrível, sabe? Seja da Tel com Sétima, seja de qualquer outra. Que não é legal você ser surpreendido? É muito bom. E, tipo, é legal porque as coisas passam por você, né? Você pode sentar numa esquina, fazendo esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, e as coisas vão passar. Exato. E quando eu fui lá também, um dia, meu sobrinho resolveu apresentar lá, numa esquina. Aí eu fui. Aí passou um povo de escola de samba, e aí passou uma menina jogando malabares. Eu falei, eu nunca tinha ido antes. Eu falei, mas que é isso aqui? O que tá acontecendo? É muito bom, Deveria ter mais espaços assim, né? Pra falar a verdade. Também acho. Pessoas, somos youtubers? Estamos no YouTube, somos youtubers. Então somos youtubers, ó. É isso. Então, e o nosso canal, como é que a gente inventou o nome aqui? Você não lembra? Vamos conversar. Vamos conversar. Então esse é o vídeo number 1. A gente espera que isso tenha vida longa, porque a gente se gosta muito. Nós somos 3 pessoas que temos muita afinidade. Acabei de conhecer, mentira. E aí a gente quer dividir com vocês vários assuntos, várias coisas. Então, o que você pode fazer aquele velho jargão. Se inscreva no canal. É o caminho comum, fazer o que todo mundo faz. Comenta aí, curte aí, se inscreve aí, recomenda aí. Diz o que você achou, falamos merda, não falamos merda, a gente quer porque aí saber. você também pode conversar com a gente dessa forma, né? Deixando sua opinião, vamos conversar também. Não que você falando, se a gente falou merda ou não, vai ajudar alguma coisa, mas... Críticas construtivas. Porque a gente já falou, não dá pra voltar mais, não dá pra não falar. Mas no próximo a gente pode falar menos merda. Eu falo Exatamente. muita merda, então eu prometo que eu vou tentar Principalmente falar a palavra merda, porque é uma merda a palavra merda. Eu falo muito palavrão, o YouTube pode também, palavrão. algo em comum. Beleza, gente? Valeu então. Valeu. Fechamos? Valeu. Fechou. Fechamos. Tchau. Tchau, Beijo tchau. no coração.